Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o professor Fábio Henrique e estou aqui na companhia do professor Joseone Bezerra para juntos, com você, estudarmos mais uma lição bíblica deste trimestre, do primeiro trimestre do ano de 2025. Hoje vamos estudar a última lição, a lição de número 13, concluindo assim os estudos destas lições deste trimestre, que foram lições na área apologética. Professor Joseone, a paz do Senhor. Senhor, pastor Fábio, Pai Senhor, meus queridos, graças a Deus, concluindo mais uma lição, e hoje em especial, a lição do número 13. Muito bem, meus irmãos, lição de número 13, lição que será estudada presencialmente em nossas classes de escola dominical, em nossas congregações, no dia 30 de março de 2025. A lição de hoje tem como título Perseverando na Fé em Cristo. O texto áureo se encontra em 2 Pedro 1:19, que diz assim: E temos muito firmes a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. E a verdade prática declara o seguinte: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Professor Joseone, qual é a nossa leitura bíblica em classe e os objetivos da lição de hoje? Amém, pastor Fábio. Nossa leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 10 ao 17. Leitura bastante interessante para aprendermos um pouco sobre as cartas pastorais. Os objetivos da lição nosso primeiro bloco é mostrar diante das heresias e é preciso ter perseverança. Nosso bloco 2 enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus, isso é evidente. E nosso terceiro bloco é considerar as escrituras como o fundamento da vida cristã. E a nossa palavra-chave não poderia ser outra, é perseverança. Muito bem, meus irmãos, o programa EBD em Síntese Podcast está apenas começando. Este programa é de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Nós, ao longo deste primeiro trimestre de 2025, estudamos as principais heresias que ameaçam a identidade da Igreja de Cristo. Nós mostramos seus enganos e frontalmente as respostas bíblicas que as contrapõem. Mas na lição de hoje, vamos refletir a respeito da perseverança que devemos demonstrar com a fé que herdamos, né? Como cristãos, somos herdeiros do cristianismo bíblico, e histórico. E queremos, meus irmãos, enfatizar aqui uma verdade muito fundamental nesses tempos de pós-modernidade relativista, porque existe uma sã doutrina. A Bíblia Sagrada, se a gente olhar e ler o Novo Testamento, por exemplo, a gente vai ver várias citações a respeito da sã doutrina, da doutrina correta, da doutrina verdadeira. Então, não podemos aceitar qualquer ensino como um ensino de Deus. Existe sim uma ortodoxia, e não é cada igreja, cada denominação inventar a sua ortodoxia, não. Existe uma verdade única, uma ortodoxia única, que é a que foi revelada para nós nas Escrituras Sagradas. Então, professor Joseone, nós temos a oportunidade de, no fechamento desta lição, reafirmar aquilo que está na nossa declaração de fé, que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a nossa única regra infalível de fé e prática, e é a revelação de Deus para a humanidade, por meio da qual nós aferimos todo e qualquer ensinamento que supostamente se diz ser da parte de Deus, não é isso?
Isso mesmo, pastor Fábio. As religiões aí mundiais e vários outros movimentos aí, eles possuem diversos manuscritos, escritos como fosse sagrado, mas o cristianismo ele tem uma autoridade regrada por Senhor Jesus Cristo, que o Senhor deixou bem claro, uma sã doutrina pura e verdadeira, e para nós que somos cristãos, essa autoridade, essa fonte, ela é a Bíblia Sagrada, a única regra de fé infalível, de onde também nós tiramos a nossa declaração de fé, que é o firmamento desta sã doutrina. E justamente essa sã doutrina é que nos faz deixar fábulas, genealogias intermináveis, filosofias, tradições intermináveis, como o apóstolo Paulo cita, e nós vamos estudar sobre isso, mas a nossa regra de fé se baseia numa sã doutrina pura e verdadeira, que é a Bíblia Sagrada. É verdade, meus irmãos. Dentro da teologia se comenta muito a respeito do quadrilátero wesleyano, mostrando que nós crentes temos quatro fontes de autoridade. Nós temos como fonte de autoridade a razão, temos como fonte de autoridade a tradição da igreja, temos como fonte de autoridade a experiência e também como fonte de autoridade a revelação escrita de Deus para a humanidade, que é a Bíblia Sagrada corretamente interpretada. Só que dessas quatro fontes de autoridade, existe uma hierarquia. Então, a Bíblia está acima da razão, a Bíblia está acima da tradição, a Bíblia está acima da experiência. Então, qualquer experiência, qualquer raciocínio, qualquer tradição tem que ser comparada e aferida pelo gabarito oficial de Deus, que é a Bíblia Sagrada, porque só a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. A revelação a experiência é falível, a razão é falível, a tradição é falível, mas a Bíblia Sagrada, ela é inerrante, infalível, palavra de Deus, porque foi inspirada. Professor Joseone, aqui no tópico 1 da nossa lição, diante das heresias é preciso perseverança. E o apóstolo Paulo escreveu duas cartas pastorais, na verdade, três cartas pastorais, duas a Timóteo e uma a Tito, onde a gente vê nessas cartas bastante exortações e ensinos do apóstolo para que tanto Timóteo como Tito tivesse cuidado com os falsos mestres. E isso já começa na primeira carta a Timóteo, depois na segunda, como também na carta de Tito. E nós, irmãos, podemos ver que quando Paulo escreve a Tito, ele diz em primeira, perdão, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, Paulo mandou que Timóteo fosse lá para a cidade de Éfeso para que ele pudesse ter cuidado com uma missão apologética para admoestar certas pessoas para que impedisse que essas pessoas ensinassem outra doutrina, uma doutrina diferente, uma doutrina estranha, uma doutrina heterodoxa. Porque Paulo diz em 1 Timóteo 1,6 que algumas pessoas se desviaram, destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Então, nós vemos aí, professor Joseana, a importância do pastor da igreja, dos mestres da igreja, das lideranças da igreja, vacinarem suas igrejas, os seus rebanhos, contra as heresias. Isso mesmo, pastor Fábio. Já em Atos dos Apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, ele tinha esse medo, né? De quando ele saísse, iam surgir lobos vorazes ou lobos cruéis que não poupariam o rebanho. E as epístolas a Timóteo e a Tito, elas são conhecidas como epístolas pastorais, pois foram criadas, ou escritas para os líderes cristãos encarregados de cuidar
e instruir a igreja. O Senhor deixou bem claro aí em Timóteo 1:6 sobre as discussões intermináveis que tinha. Então, essas cartas também, ela possuía um forte caráter apologético, ou seja, combatendo diretamente as heresias, os falsos ensinos, todos os ensinos errôneos que ameaçavam ali a fé da igreja primitiva. E Paulo menciona, além dessa discussão, fábulas, genealogias intermináveis, que são interpretações distorcidas da fé, como nós vimos nos dias de hoje, como o senhor deixou bem claro sobre esse liberalismo que nós temos hoje. E esta carta, provavelmente, ela foi influenciada por crenças judaicas, né? Que tem as filosofias, especulações, elementos que podem estar ligados. Naquela época tinha a Kabbalah, interpretações esotéricas, Torá, as tradições rabínicas que são exageradas. E, além disso, ele usa também uma expressão que é bastante interessante, falsamente chamada da ciência, né? Que está lá em Timóteo 6:20, que é considerada um ataque direto ali ao gnosticismo, que era um sistema filosófico e religioso que começou ali a desenvolver no primeiro século e começou a florescer até o segundo século. Então, ele usa essas cartas pastorais para instruir e ensinar os irmãos. E Timóteo, ele deixa bem claro que ele não saísse desta sã doutrina que era fundamental para a fé cristã. É verdade, meus irmãos. No início da igreja primitiva, eram duas as principais heresias que ameaçavam a igreja da época. Uma era a dos judaizantes, os galacionistas, que pregava que os gentios, para serem salvos, precisavam serem circuncidados, guardar o sábado e guardar todos os preceitos cerimoniais da lei. E outra heresia era o gnosticismo, que era uma mistura aí de filosofia grega com judaísmo, que Paulo chama de essa falsa ciência, porque eles pregavam a gnose, um conhecimento místico especial para alguns, né, que através disso aqui seria salvo. Então, Paulo, ele tinha muita preocupação em defender a igreja contra isso, e a responsabilidade da liderança da igreja é muito grande. Em Tito, no capítulo 1, Paulo diz que ele deixou Tito lá na ilha de Creta para que ele fosse de cidade em cidade, consagrando presbíteros para dirigir a igreja, e dentre os vários pré-requisitos e qualificações exigidos para alguém ser consagrado ao presbitério, para cuidar, para pastorear uma igreja, está aqui em Tito, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: que o pastor da igreja precisa ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Observe, irmãos, aqui em Tito 1:9, é que Paulo fala da palavra fiel, porque existe outras palavras que às vezes são pregadas por aí que não são fiéis. Mas existe uma palavra fiel que está de acordo com a doutrina. Existe a reta doutrina, existe uma ortodoxia bíblica de Deus inegociável. Não podemos cair no relativismo e achar que cada igreja tem o direito de fabricar ou de produzir a sua própria ortodoxia e que cabe tudo, não. Então, o pastor da igreja diz aqui, Tito 1:9, que ele precisa, né, exortar pelo reto ensino as pessoas, né, o ensino reto, né, o ensino reto que se contrapõe com o ensino heterodoxo, né, o reto ensino e convencer os que contradizem a este ensino. E nós, professor Joseone, como professores da escola dominical, nós temos aí um papel muito importante de auxiliar nossos pastores na defesa da fé cristã, na apologética e no ensino do reto ensino, na docência aí para disseminar o reto ensino. E o programa EBD em Síntese Podcast é mais uma ferramenta para propagarmos o reto ensino e também prepararmos esses obreiros da escola dominical, professores e professoras que auxiliam o pastor na alimentação do rebanho com o reto ensino. Professor Joseone, aqui no tópico 1, tópico 1.2, 1.3, 1.4, o comentarista faz uma exposição
de partes, né, de versículos da nossa leitura bíblica em classe. E ele comenta no tópico 1.2, os versículos 10 e 11, que diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então, ele fala aí de toda uma experiência. O que é que nós podemos comentar aí nesse tópico 1.2, 1.3? Bem, pastor Fábio. Paulo, ele dá três citações ali, onde ele enfrentou ali severas perseguições ali durante a sua primeira viagem missionária, né? E quando Paulo chega ali em Listra, Timóteo ainda não tinha sido acompanhado, e ele manda Timóteo de onde ele aprendeu as primeiras letras. E quando a gente lê 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, nós vemos ali a mãe e a avó de Timóteo, né, duas pioneiras que ensinou ali a Timóteo. E nesse momento, Timóteo ele começa a seguir Paulo. Quando Paulo chega ali, na sua primeira viagem missionária ali, em Atos capítulo 13, versículo 50, quando ele chega em Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé, eles foram perseguidos, olha só, por estar ensinando a palavra fiel. Foram perseguidos e expulsos da cidade após as oposições dos judeus, olha só. Os judaizantes, por não aceitarem a palavra de Paulo e Barnabé, eles expulsaram da cidade. Quando eles chegam em Cônio, fizeram uma conspiração contra Paulo e Barnabé também, e fizeram com que eles fugissem ali daquela cidade ali, em Atos capítulo 14. Então, Paulo ele faz essas citações até chegar em Listra. Quando chega em Listra ali, Paulo ele é apedrejado ali, está aí no capítulo 14 de Atos, versículos 20, 19 e 20, e ele é dado como morto para você ver a experiência que o apóstolo Paulo ele tinha para passar para a Timóteo, para aqueles líderes da igreja, mostrar a sua verdadeira fé a respeito do cristianismo. É interessante que Timóteo, quando Paulo chega ali em Listras, ele ainda não fazia parte dessa comitiva de Paulo, né? Em Atos capítulo 16, mas ele, como natural de Listra, a sua família totalmente cristã, né? Significa que esse lá, ele provavelmente testemunhou também do apóstolo Paulo, testemunhou ali sua avó, sua mãe, e isso é bastante interessante. Timóteo, ele não pode ter sofrido tantas perseguições como Paulo, mas sua mãe, sua avó, que eram crentes, que ouviram esses relatos dele, mostra a sobrevivência que é ali a proteção do evangelho. E nós, como cristãos, temos também que fazer com que estes ensinos, graças a Deus, eles cheguem o mais puro e genuíno. E o mais interessante é que no tópico 3 ele fala entendendo ali o querer. O mais interessante é que essa palavra querer, o verbo que é usado, desejar com determinação, escolher ativamente, ou seja, não se trata apenas de um desejo vago, mas de uma decisão firme e deliberada. Olha só, então Paulo ele usa esse verbo para Timóteo, não como assim uma coisa vaga, mas com um compromisso que ia ter resultado na vida dele e que esse resultado seria uma vida piedosa, mas mesmo com essa situação ia ter umas consequências inevitáveis que iria passar pelo caminho. Olha como é interessante este termo que Paulo usa para Timóteo. É verdade, meus irmãos, versículos 12 e 13 de 2 Timóteo 3 diz: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados, né? Então, esses homens maus e enganadores, eles enganam, mas também terminam sendo enganados. Eles estão sendo enganados, né, pela sua própria vaidade e pelo próprio diabo que inspira muitos homens maus a produzirem muitas heresias. Inclusive, Paulo, também escrevendo a Timóteo, ele diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, muitos falsos mestres estão ensinando aí muitas heresias, concebem muitas heresias e propagam isso, não é somente produto da mente deles, mas
tem uma inspiração satânica por trás disso para querer afastar as pessoas do verdadeiro caminho de Deus. Então, esses homens maus e enganadores, que a Bíblia também chama o sentido de embusteiro, impostor, charlatão, né, de enganadores, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, eles vão provando o seu próprio veneno. E o fim deles, como disse 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3, é muito importante, irmãos, a gente observar isso aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras. Observe, heresias destruidoras. Em outra tradução diz heresias de perdição. Observe que heresia leva à perdição eterna, leva à condenação. É muito sério isso. Tem gente que acha que não, a doutrina não é importante, não. O importante é apenas o amor. O amor é que vale, a doutrina não é importante. Meu irmão, a heresia, né, a corrupção doutrinária é uma falta de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a heresia leva à perdição. Então ele diz: eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, né? As palavras lisonjeiras, palavras aí para atrair, né, as pessoas, mas são palavras fictícias. Mas diz, o versículo 3: mas para eles, ou seja, para os falsos mestres, a condenação decretada há muito tempo não tarda. A destruição deles não caiu no esquecimento. Então, existe um futuro muito sombrio, um futuro de condenação, de danação eterna para os falsos mestres, e os seus seguidores que não se arrependerem e se continuarem nesse caminho de heresia. Por isso, professor José One, Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Às vezes a pessoa vê esse versículo quando diz cuidado de ti mesmo, acha que é cuidar da pessoa do ponto de vista material, da saúde e tal. Na verdade, o que Paulo está dizendo a Timóteo é que, Timóteo, você não caia em heresia. Você cuide para que você não seja enganado pelos falsos mestres. Tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado da doutrina para ensinar o povo a ortodoxia bíblica, o reto ensino, porque se você fizer assim, né, tivesse cuidado, vai salvar tanto a ti mesmo, né, você não vai cair no caminho da heresia, e vai salvar também aqueles que te ouvem, porque você vai livrar eles da heresia. Professor Joseone, tópico 2 da nossa lição: aprendendo, sendo inteirado e sabendo. E aqui ele começa no 2.1, que é o cerne, um tópico muito importante da nossa lição de hoje. É o versículo 14, onde ele diz: Tu, pois, meu filho, permanece naquilo que aprendestes, né? Permanece naquilo que aprendeste, né? Na versão Nova Almeida atualizada diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E aqui, professor, precisa duas coisas importantes. Primeiro, aprender corretamente. Segundo, permanecer no ensino correto, não é isso? Isso mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele pediu a Timóteo para permanecer nessa doutrina, né? E ele aqui, ele dá mais um reforço aqui. E a parte que eu acho mais interessante é quando ele diz, de quem tens aprendido, olha só. E quando a gente lê a partir do versículo 10 do capítulo 3 de Timóteo, ele diz: Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. O apóstolo Paulo, ele cita
para Timóteo. Já no verso 14, a minha versão é Almeida Corrigida Fiel, ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Olha só, nesse contexto aqui, eu acho interessante que Paulo, ele destaca aqui a importância aqui da perseverança na fé, de permanecer naquilo que ele aprendeu. De quem eles aprendeu? Observamos que antes de Paulo ensinar, aí entra a voz da experiência, a mãe e a avó, como já foi citado, né? Por quê? Perseverar na fé. É um contraste ali que Paulo usa com os falsos mestres, que é mencionado até no versículo 13 anterior a este, que ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Agora, já nesse 14, Paulo reforça ali com a autoridade suprema ali das Escrituras, com base em que? No que Timóteo aprendeu. E o que eu acho mais interessante, que quando Paulo usa esse pronome relativo, de quem, né? De quem, ele usa a expressão que sugere que Timóteo, ele não aprendeu só de uma pessoa, ele aprendeu mais de uma pessoa ele perseverar na fé. No capítulo 1 de verso 5 de 2 Timóteo, Paulo menciona ali sua avó, que ela tinha uma fé sincera, olha só, que era a Eunice, uma fé sincera, certo? Que transmitiram ali os ensinamentos de uma fé judaica. Olha só o que ela ensina para Timóteo. Já o próprio apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 2, ele deixou bem claro que ele discipulou Timóteo e chamou de meu verdadeiro filho na fé. Então, os ensinos hoje é fundamental, um ensino sólido, um, um, um ensino firme das escrituras, que Timóteo ele foi educado por vários mestres e Paulo exorta a ele ter cuidado, a perseverar nessa formação, resistindo às influências dos falsos mestres, como a gente já foi citado. Não era muito. No versículo 15, ele diz: E que desde a infância sabe, olha só, as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É interessante que os termos aqui que Paulo usa também enfatizam o ensino desde a sua fundação, desde a sua meninice, onde ele tem aprendido, onde ele tem suportado, e ele aprendeu também os falsos ensinos e a suportar e a perseverar na fé. Então, Timóteo, ele sendo um filho de uma judia piedosa, foi criado no conhecimento das Escrituras, a importância do pai e da mãe ensinar os seus filhos desde a infância, o que demonstra um papel crucial da família na transmissão da fé, da perseverança e do ensino. É verdade, professor. Meus irmãos, veja a importância da educação cristã, da educação do crente na palavra de Deus. E essa educação, ela é feita em casa, na família, no seio familiar, desde o início, desde o berço, e também na igreja, e também na comunidade da fé, na igreja, na casa do Senhor. Então, Timóteo teve uma boa formação bíblica com a sua mãe Eunice, com a sua avó Lloyd, e também com o seu pai na fé, o seu mestre, apóstolo Paulo. Então, Paulo sabia que Timóteo aprendeu corretamente. Se você quiser, meu irmão, aprender corretamente a palavra de Deus, participe da escola bíblica dominical, participe, estude a palavra de Deus. E no versículo 14, mais uma vez, gostamos, vamos enfatizar isso. Paulo dizendo: Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Né? Ele teve uma formação muito boa. Então, a palavra-chave da nossa lição de hoje é perseverança, é permanecer. Então, aprenda bem, aprenda corretamente a palavra de Deus e permaneça naquilo que aprendeu. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Então, Timóteo é exortado aqui por Paulo a manter ou a permanecer no padrão das sãs palavras. Meus irmãos, nós não podemos, quando se trata de doutrina,
né, de ortodoxia bíblica, nós temos que ser conservadores, né? Temos que conservar a sã doutrina. Nós não podemos ser progressistas, nesse campo doutrinário. Nós temos que conservar a sã doutrina. A ortodoxia bíblica, ela não pode ser mudada a bel prazer de acordo com cada época, de acordo com cada geração. Ah, vamos reinterpretar isso aqui, vamos ressignificar aquilo outro. Esse texto não dá mais para ser interpretado dessa forma que era interpretada antes, porque o mundo mudou e não sei o que mais lá. Não, não pode, irmãos. Tem coisas que são inegociáveis, então temos que ser realmente fundamentalistas naqueles pontos essenciais à fé cristã. Paulo não abriu mão. Lá nas igrejas da Galácia, os falsos mestres judaizantes estavam ensinando um evangelho diferente, que tinha uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E Paulo foi muito duro dizer que aquilo era uma heresia, né? Que se os irmãos abraçasse aqueles ensinamentos judaizantes, eles estavam caindo da fé, apostatando da fé. Então, daí a importância, querido professor, querida professora da escola dominical, que nos ouve, que nos assiste, a importância de nós vacinarmos a igreja com o ensino correto da palavra de Deus. E aqui, Tito 9, mais uma vez eu vou ler a importância que o pastor tem para ensinar a palavra de Deus. Então diz: o pastor deve ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina. Todo pastor, todo líder de igreja, todo presbítero e também todo professor de escola dominical, todo corpo docente de escola dominical que está ajudando o seu pastor lá na sua congregação, tem que ser formado por pessoas apegadas à palavra fiel, pessoas ortodoxas, né, para que possa exortar pelo reto ensino o rebanho de Deus, como também convencer os que contradizem este ensino. Professor Joseone, nós adotamos a Bíblia como a nossa regra infalível de fé e prática, porque consideramos que ela não é um livro qualquer. Tem pessoas aí no mundo que diz que papel cabe qualquer coisa, mas a Bíblia foi escrita por homens. Mas por que que nós cremos no que está escrito na Bíblia? Por que que nós consideramos palavra de Deus? Qual é a razão? O apóstolo Paulo já deixou bem claro, seguindo o texto, no capítulo 3, verso 16, ele diz que toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para tudo que nós fazemos hoje, nossa inspiração é a Bíblia Sagrada. E claro que tinha que ser feito por homens, né? Homens inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, homens sinceros, que falaram aquilo que viveram, que sentiram e que foram a testemunhas ocular do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele usa aqui a palavra telpneuton como foi inspirada pelo próprio Deus, né? Que vem da palavra teós, que é o próprio Deus, e pneu, que é respirar e soprar. Então, essa abrangência desse texto sagrado também o Espírito Santo ele nos inspirou para quê? Para nos impulsionar a ensinar as Escrituras. Quando lá em Atos dos Apóstolos, naquela formação da igreja, capítulo 1, verso 8, ele diz: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há sobrevindo sobre vós, e ser minha testemunha. Essa palavra, poder ali uma palavra grega, né, que é dunamis, como a gente bem conhece, é uma habilidade que a gente recebia do Espírito Santo, justamente para trazer, movidos por esse Espírito, esse caráter especial, junto com os profetas, com os apóstolos, de ensinar essas escrituras. Por isso que nós acreditamos que ela é uma inspiração divina. Ela, desde o começo do milênio, ela vem sendo pregada. Desde o começo do mundo, ela vem sendo utilizada pelos profetas. No Novo Testamento, Cristo ele usa dessa palavra, passa para os seus apóstolos, passa para a igreja, e hoje a nossa própria história, ela confirma essa palavra, que hoje nós vivemos no nosso calendário antes e depois de Cristo. Então, mostra essa inspiração divina que é as Escrituras Sagradas. É verdade, meus irmãos, telpneustos,
é a palavra grega que é traduzida por inspirada por Deus ou divinamente inspirada. Tem o sentido de que foi soprada, inspirada por Deus. Então, os homens que escreveram os 66 livros da Bíblia, eles falaram inspirados, impelidos. Segundo Pedro, capítulo 1, diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, o que está escrito na Bíblia, meus irmãos, não é produto da cabeça humana, simplesmente, exclusivamente, não. Mas diz que homens santos de Deus falaram impelidos ou movidos pelo Espírito Santo. A ideia do texto grego aqui é como aquele barco, a vela, que está no mar, que ele anda, né? Que ele é conduzido pelo vento, né? Então diz que esses homens santos de Deus não eram homens quaisquer, homens santos de Deus falaram impelidos e movidos pelo Espírito Santo, por isso que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus e os apóstolos consideraram as escrituras do Antigo Testamento como a palavra de Deus, como inspiradas. No Novo Testamento, Deus levantou apóstolos e profetas para escreverem os livros do Novo Testamento. Apóstolo Pedro, ele faz menção das cartas de Paulo e considera as cartas de Paulo como escritura sagrada igual às demais escrituras. E já entrando aqui no tópico 3.1 da nossa lição, que fala da autoridade apostólica, a igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Para nós, irmãos, todos os livros do Novo Testamento são igualmente inspirados. Não existe um cano dentro de outro cano. Não existe uma parte do Novo Testamento que seja mais inspirada e outra que seja menos inspirada, não. Não pense que as palavras de Jesus escritas em vermelho, lá em algumas Bíblias, que lá, porque foi Jesus que falou isso, então é mais inspirado, é mais palavra de Deus do que esse versículo aqui que Paulo falou. Não, não é assim. Não é assim. Inclusive, Jesus não escreveu nenhum livro da Bíblia. Quem escreveram as Verdade. escrituras do Novo Testamento foram os apóstolos e profetas. A maioria de apóstolos, mas alguns não eram apóstolos. Por exemplo, o evangelista Marcos, Marcos que escreveu o segundo evangelho, ele não era apóstolo, mas podemos considerá-lo um profeta, porque recebeu essa inspiração para escrever um livro da Escritura. Judas, irmão do Senhor, não era apóstolo, mas ele foi um profeta, foi usado por Deus para escrever a epístola de Judas. Efésios capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz que a igreja está edificada sobre Cristo, que é a pedra fundamental, a pedra angular, sobre a qual a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Jesus é a pedra angular. Jesus revelou muita coisa e disse que ia embora e que ia enviar o Espírito Santo para guiar a sua igreja, os seus apóstolos, em toda a verdade. E a igreja está fundamentada nisso, o fundamento colocado pelos apóstolos e profetas do Senhor. Efésios 3, versículos 4 e 5, né, diz: Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Deus revelou a Paulo muitas coisas profundas, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo. Então, professor Joseone, a sã doutrina, a ortodoxia bíblica revelada nas Escrituras foi escrita, né, pelos apóstolos e profetas inspirados pelo Espírito Santo. Isso mesmo, pastor Fábio. Ela tem uma singularidade, né? Diferente de outras literaturas religiosas, como existe, a Bíblia não é apenas um livro de sabedoria humana, mas ela é a própria revelação de Deus e ela é capaz de que levar o homem à salvação, que as Escrituras mostram um plano de Deus para a redenção para toda a humanidade em Cristo Jesus, transforma vidas. O Evangelho não apenas ensina sobre a salvação, mas capacita o homem a viver de forma santa e piedosa, como Paulo ensina a Timóteo, e é
a única em gênero, nem outro livro possui essa inspiração divina, como o senhor bem citou. Vai conduzindo o barco no mar e deixa o vento levar ali, como seus escritores ali ensinam. Então, a Bíblia, ela é um presente divino, né? Que equipa, eu digo assim, que equipa os crentes para viverem uma vida de retidão, piedade. Não há só ensino humano que possa substituir a palavra de Deus, não há nenhum. Então, a igreja primitiva, ela reconhecia essa autoridade, como o senhor bem citou, os apóstolos foram representantes, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade que todos os livros, não há Jesus usou muita as versões do Antigo Testamento. Ele cita lá em Lucas, capítulo 24, versículos 44, para eles olhassem os profetas, nos salmos, mostra que Cristo ele também se utilizava das próprias escrituras. E como o senhor citou, ele não, ele não escreveu nenhum livro, mas todos ali foram de parte em especial inspirada por ele. E hoje nós temos essa palavra, a qual nós nos impulsionamos também a falar que ela é uma autoridade suprema da igreja. Temos sim que fazer a ortodoxia, mas também temos que ser muito práticos na ortopraxia, que é em servir essa palavra. É verdade, meus irmãos, já caminhando para o final da nossa lição de hoje, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, porque ela foi escrita por homens santos de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, homens santos de Deus que falaram, inspirados pelo Espírito Santo, e ela contém a revelação de Deus, toda ela é a revelação de Deus escrita para nós, e por isso que nós consideramos a Bíblia como a inerrante, infalível palavra de Deus, né? Então, ela não é somente um livro teórico, mas um manual de prática. É a nossa única regra infalível, não somente de fé, mas também de prática, também de prática. Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para. Então, se ela tem um objetivo prático. A Bíblia tem que fazer diferença na nossa vida. O professor Joseona acabou de falar. Não somente a ortodoxia é importante, mas também a ortopraxia. Doutrina correta é importante, mas praticar a doutrina correta, viver a doutrina correta, é tão importante quanto. Então, diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Glórias a maravilha. Professor Joseone, suas considerações finais. Bem, pastor Fábio, graças a Deus, mais um encerramento, mais uma lição maravilhosa. Aguardamos agora o próximo trimestre e que Deus nos abençoe grandemente. Lição muito maravilhosa. Tratamos não só de apologética, mas de teologia sistemática, que todos os assuntos foram sistematizados. E obrigado pela essa oportunidade e pela parceria. Amém, professor Joseona, obrigado pela sua companhia durante todo este mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical no programa EBD em Síntese Podcast. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, agradecemos ao professor Joseone pela parceria, agradecemos também ao DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, dirigido pelo pastor Reinaldo Odile, como também ao nosso presidente, pastor Martim Alves da Silva. Meus irmãos, vamos continuar com alegria estudando a palavra de Deus. Vem aí o novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Participe da EBD em Síntese, que será realizada logo no primeiro final de semana de abril. Vamos estudar lições riquíssimas e maravilhosas no Evangelho de João, comentadas pelo pastor Elienay Cabral. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente aqui no programa EBD em Síntese Podcast. E lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação, aprendendo uns com os outros. A paz do Senhor, professor Joseone, a paz do Senhor a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.